Entrega Incondicional, de Michael Assinger. Áudio 37. O templo continua crescendo. As meditações da manhã assumiram todo um novo significado à medida que a empresa de software ia crescendo cada vez mais. A meditação e o yoga eram essenciais não somente para continuar com minha jornada espiritual, mas também para manter a mente sã. Muita coisa é exigida quando você comanda uma organização da qual tantas pessoas dependem para sobreviver. A mente precisa de tempo para se aquietar e manter tudo em perspectiva. Ao sairmos do serviço do templo nas manhãs de inverno, depois do nascer do sol, costumamos encontrar o campo coberto por uma névoa de orvalho. Carvalhos, pinheiros e nogueiras gigantes abraçam o campo em 3 lados e o lado norte se abre para aquele pasto lindo que desce suavemente até o riacho ladeado por árvores. Ficar ali parado com a mente silenciosa é um paraíso na terra. Mas uma manhã nevoenta no início de dezembro de 1988 foi diferente. Quando saímos da quietude do templo para o campo, ouvimos o rugido de grandes máquinas vindo do norte. Para nossa surpresa completa, vimos escavadeiras e outros equipamentos de limpeza de terreno no campo do nosso vizinho. Não sabíamos o que pensar, por isso subimos o morro até minha casa original, na borda do pasto. Localizamos alguns trabalhadores e perguntamos o que estava acontecendo. Eles contaram que tinham comprado o direito à madeira de todas as árvores da propriedade do nosso vizinho. A terra ao norte era uma fazenda de mais de 400 hectares pertencente a um casal chamado Wilbur e Juliet. Eram pessoas maravilhosas cuja casa ficava no lado da propriedade mais distante do templo. Fazia muito tempo que as terras eram da família e eles tinham grande respeito por aquela terra. Não entendemos o que estava acontecendo, por isso telefonamos para eles. Quando finalmente consegui falar com Wilbur, ele explicou que iam limpar o que restava da floresta nativa e plantar pinheiros para corte. Isso propiciaria uma produção que renderia dinheiro dali a 15 a 20 anos. Falei que gostaria de conversar a respeito e perguntei se ele estaria disposto a não limpar a terra que fazia fronteira com nossa propriedade até nos encontrarmos. Ele hesitou, mas pediu que eu dissesse ao encarregado da equipe para ligar para ele. Na verdade, eu não tinha ideia do que diria a Wilbur quando nos encontrássemos, mas sentia uma obrigação profunda de fazer o que fosse possível para proteger a floresta linda naquelas terras. Enquanto ia de carro até a casa de Wilbur, me concentrei em me manter aberto e receptivo à experiência, de modo a ver para onde a vida a levava. Olhando em retrospecto, fico extremamente grato pensando que a entrega havia me ensinado a participar voluntariamente na dança da vida, com a mente calma e o coração aberto. Quando cheguei à casa de Wilbur, não houve nenhuma abertura para nos vender os 14 hectares que ficavam entre nossa propriedade e o riacho. Expliquei que as árvores naquela propriedade eram lindas e que deveriam ser poupadas. Ele concordou com a parte de serem lindas, mas administrava uma fazenda e eles tinham decidido plantar pinheiros de corte em toda a propriedade. Nossos esforços pareceram inúteis, até que eu me ofereci para arrendar a propriedade por qualquer preço que garantisse uma renda maior do que a dos pinheiros. Wilbur era um negociante astuto e isso atraiu sua atenção. Em qualquer plantação havia risco, mas não existia risco nenhum no arrendamento garantido de longo prazo. Wilbur pediu um preço significativamente mais alto do que qualquer fazendeiro pagaria por uma propriedade sem beneficiamentos. Mesmo assim, ainda valia a pena. De acordo com o nosso ponto de vista, o que importava era proteger as árvores e o pasto daquele terreno lindo. No final, assinamos um arrendamento de longo prazo com Wilbur, que nos permitia preservar, proteger e usar a propriedade ao norte, a propriedade que um dia eu tinha chamado de Campos Elíseos. Essa experiência só serviu para reforçar o que eu estava aprendendo com o experimento de entrega. Uma coisa que, a princípio, parecia totalmente desastrosa, terminava com um resultado positivo. Repetidamente eu via que se eu pudesse enfrentar os ventos da tempestade da vez, eles terminariam soprando um grande presente. Eu estava começando a enxergar essas tempestades como um prenúncio de transformação.
Talvez a mudança só aconteça quando há motivo suficiente para superar a inércia da vida cotidiana. As situações desafiadoras criam a força necessária para provocar a mudança. O problema é que geralmente usamos toda a energia que deveria provocar a mudança para resistir a ela. Eu estava aprendendo a me sentar silenciosamente em meio aos ventos uivantes e esperar para ver que a ação construtiva era pedida de mim. Se esse fosse o final da história com relação àquela propriedade, eu ainda diria que era um presente do universo, mas estava longe do fim. Apenas uma semana depois de assinar aquele contrato de arrendamento, outro terreno que fazia divisa com o núcleo da nossa comunidade foi posto à venda. Foi impressionante. Assim que fizemos essa compra, o terreno que tínhamos acabado de arrendar acabou acompanhando todo o limite norte de nossa propriedade, unindo tudo. Fiquei sem fôlego, vendo tudo se desenrolar daquele jeito. Eu estava num jogo com a vida, e a cada vez que a vida fazia sua jogada, parte da minha mente barulhenta ficava para trás. Por que eu era necessário? Tudo se desdobrava por conta própria muito melhor do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Quanto mais fazer. Eu tinha dito que compraria propriedades adjacentes, se elas fossem oferecidas e se tivéssemos o dinheiro necessário. Agora o templo tinha 35 hectares, incluindo a área arrendada. Como veremos em breve, essa terra estava destinada a representar um papel muito maior no que a vida tinha reservado para nós. Não era somente com a propriedade do templo ou com o sucesso meteórico da empresa que aconteciam eventos milagrosos. Regularmente aconteciam coisas pequenas que eram improváveis a ponto de desafiar a mente racional. Um desses eventos espantosos aconteceu durante uma viagem de negócios a Boston no final da década de 1980. Com tantas Blue Cross Blue Shield vendendo Medical Manager com marcas particulares, eu tinha recebido um pedido da Blue Cross Blue Shields de Massachusetts para ir a uma reunião. Cheguei a Boston no fim da tarde e estava morrendo de fome. Tinha feito um monte de coisas durante toda a manhã e não havia comido nada o dia inteiro. Em vez de comer algo ruim durante a viagem, pensei em me hospedar num hotel e encontrar um bom restaurante vegetariano. Eu não conhecia Boston, mas tinha um carro alugado. Quão difícil poderia ser? Fiquei perdido tentando encontrar o restaurante que o recepcionista do hotel tinha sugerido. Depois de quase 1 hora dirigindo, fui parar na Harvard Square. Rodei um pouco procurando um restaurante vegetariano naquela área, mas não consegui encontrar. Numa cidade grande como Boston, eu esperava uma refeição vegetariana de alto nível, mas a essa altura ficaria bastante satisfeito com um arroz integral com legumes. Decidi parar de dirigir e simplesmente pedir o serviço de quarto do hotel, se conseguisse achar o caminho de volta. De algum modo, consegui me perder de novo e voltar a Harvard Square. Percebi que o universo talvez estivesse tentando me dizer alguma coisa. Por isso, estacionei o carro e saí. Dessa vez, olhei com mais atenção para ver se havia ao menos algum lugar pequeno que tivesse um prato vegetariano. Notei que havia alguns becos entre os prédios. Não era para carros, mas havia lojas dos dois lados. Entrei num beco e, veja só, 15 metros depois, havia um pequeno quadro negro anunciando: especial do dia, arroz integral com legumes frescos. Baixei a cabeça com alívio e gratidão, mas logo descobriria que ainda não tinha visto nada. A placa levava a uma escadinha estreita que descia para um pequeno restaurante. Era simplesmente perfeito para o clima em que eu estava. Fiz o pedido e uma paz profunda baixou sobre mim enquanto eu desfrutava da refeição fantástica que a vida me havia proporcionado. Mas uma coisa incomodava o meu momento de paz. Desde o momento em que eu tinha entrado no restaurante, o homem atrás do balcão ficava me olhando. Ele me olhava tanto que fiquei um pouco desconfortável. Quando terminei de comer, em vez de o garçom me trazer a conta, foi o homem que a trouxe. Quando fui pegar a carteira, ele me fez uma pergunta. Por acaso você é Michael Singer? Fiquei completamente pasmo, enquanto a sequência improvável de eventos que tinha me levado àquele restaurante era repassada na minha mente. Que negócio era esse? Eu não conhecia aquela pessoa. Respondi que sim, e a energia entre nós se tornou intensamente espiritual. O homem disse que eu não devia me lembrar dele, mas que ele se lembrava de mim. Em 1972, mais de 16 anos antes, ele estava atravessando Gainesville de carona e eu o havia pegado na minha Kombi. Ele estava num período muito difícil na vida e perguntou sobre a foto de Yogananda no painel do carro.
Expliquei que eu curtia muito yoga e estava estudando os ensinamentos daquele grande mestre. Quando chegou a Atlanta, ele passou por uma livraria e viu a foto de Yogananda na vitrine. Entrou e comprou um exemplar de Autobiografia de um Yogi, como eu o havia encorajado a fazer. Pelo jeito, isso havia mudado sua vida. Ele acabou conhecendo Baba durante a turnê mundial e agora morava num centro de yoga em Boston. Disse que frequentemente se perguntava se eu teria conhecido Baba. Então viu uma foto de nós dois na Disney World. Isso lhe deu uma enorme alegria e ele rezou para que um dia tivesse a oportunidade de me agradecer pessoalmente pelo papel importante que eu tivera em seu despertar. Agora, com essa oração milagrosamente atendida, ele parou diante de mim com lágrimas nos olhos e disse: "Obrigado." Em seguida se virou e se afastou. Enquanto ia pelo beco até o meu carro, olhei para trás, para o quadro negro que tinha me atraído para aquele acontecimento inacreditável. Lembrei que, antes de entrar no restaurante, eu achava que sabia o que estava acontecendo. Um fluxo muito interessante de eventos tinha me levado ao arroz integral com legumes. Estava errado. Era muito maior do que isso. Sempre é muito maior do que isso, para todo mundo. Fiquei feliz demais por ter decidido dedicar a vida ao aprendizado da entrega. Não sabia o que estava acontecendo e tinha chegado ao ponto de nem querer saber. Pelo jeito, até uma viagem de negócios a Boston era motivo para um milagre.